Eu sou Deise Vilas Boas, professora associada de Histologia do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e estou aqui em mais um vídeo com vocês, dessa vez para tratar da temática tecido conjuntivo propriamente dito, parte 2, células. Então vamos começar a nossa exploração? Eu vou começar essa abordagem apresentando para vocês essas duas imagens coradas na coloração de rotina, hematoxilina e eosina, onde vocês podem ver dois trechos diferentes de ambientes de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente observa aqui as fibras colágenas, em material rosa, as fibras coradas pela eosina em rosa, né? Natureza básica dessa proteína. E aqui observamos muitos núcleos de células. Aqui, nessa imagem da esquerda, núcleos mais alongados. E aqui, nessa imagem inferior da direita, núcleos de formatos variados, também com graus variados de condensação da cromatina, enfim. Ambos os cortes, ambas as fotomicrografias trazem informações muito importantes a respeito do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, começando pela elevada presença de um material extracelular, que já foi comentado na parte 1 dessa série. Né? Então, nós tivemos o primeiro vídeo só sobre matriz extracelular. Então, essa é uma característica muito importante, que caracteriza os tecidos conjuntivos em geral, mas aqui, especialmente no ambiente do tecido conjuntivo propriamente dito, a gente consegue ver com muita clareza células afastadas entre si e uma grande quantidade de material entre essas células, caracterizando bastante o que esse tecido tem de conceito histológico. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: essa primeira fotomicrografia aqui da direita, ela nos mostra que existe, provavelmente, um componente celular aqui que está predominando. Esses núcleos aqui, corados em roxo pela hematoxilina, né? Lembrando o conteúdo do núcleo, né? Rico em ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, então, atraindo o corante básico da mistura, que é, no caso, a hematoxilina. Então, aqui a gente tem um ou outro núcleo assim, mais arredondado, mas os núcleos eles se parecem, né? Alongados, por assim dizer. Então, aqui sabemos que são núcleos. Aqui, muitos núcleos também. E por que é tão importante a gente estudar com detalhes as células do tecido conjuntivo propriamente dito? Justamente porque, diferentemente das células epiteliais, onde a gente vê muitas células justapostas e células muito parecidas do ponto de vista morfológico e funcional, alinhadas, né? Justapostas, repetidas, às vezes com uma variação apenas de 3 ou 4 subpopulações no máximo, no tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem uma diversidade como característica mesmo desse tecido, uma diversidade celular. Né? Então, o objetivo dessa aula de hoje é trazer informações para que seja possível minimamente identificar essas células, né? Trazer pontuações a respeito de quais são os recursos que podemos utilizar para identificar melhor essas células em situações fora do contexto da coloração de rotina, e também trazer, de forma descrita, a origem dessas células e como elas se apresentam do ponto de vista morfofuncional. Eu queria começar aqui falando para vocês das 4 células que serão alvo da abordagem desse vídeo, que são os fibroblastos, os mastócitos, os macrófagos e os plasmócitos. Vocês vão encontrar essas células abordadas em qualquer livro, qualquer referência que trate do tópico células do tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, mas são consideradas também células do tecido conjuntivo propriamente dito
as células adiposas, os adipócitos, que, na verdade, nós vamos explorar em um vídeo à parte, um vídeo de tecido adiposo, especialmente no tópico de tecido adiposo unilocular, né? Que é o adipócito unilocular, ele é mais bem distribuído. Além disso, nós temos os leucócitos, né? Os leucócitos são células sanguíneas, por assim dizer, que podem migrar para os tecidos conjuntivos, né? Em situações específicas, elas estão elevadas, e aqui temos os leucócitos que podem estar presentes no ambiente do tecido conjuntivo. Então, observem aqui neutrófilos, eosinófilos e linfócitos, linfócitos na qualidade de células recirculantes, mas essas células, elas serão abordadas na aula de sangue. Então, eu só estou aqui apresentando para vocês, mas esta aula, ela irá se referir a essas 4 populações celulares aqui, anteriormente descritas. Uma coisa importante aqui que essa imagem já nos traz. Observem, isso aqui é um desenho esquemático, mas ele é baseado em informações microscópicas, algumas informações de microscopia convencional e outras de microscopia eletrônica. Observe que essas células, elas exibem aspectos distintos, tanto do ponto de vista do formato do citoplasma, quanto do formato do núcleo e localização do núcleo. Bom, muitos autores costumam dizer que as células do tecido conjuntivo propriamente dito, elas são divididas entre as células residentes e as células transitórias, né? Alguns autores falam em células fixas e células migratórias. Então, a gente tem muitas particularidades conceituais e algumas reservas em relação a esses 4 termos, né, as diferenças que existem nesses 4 termos, mas eu queria escolher aqui essa denominação residentes e transitórias, apresentando a vocês fibroblastos, pericitos, adipócitos, mastócitos ou macrófagos como células que podem ser apresentadas como células residentes do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, queria aqui fazer a ressalva do pericito, que embora muitos autores tragam nesse contexto, ela não é uma célula exatamente estudada dentro do tópico de tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente vai trazer a descrição de pericito no vídeo de sistema circulatório. Bom, então, falando aqui do fibroblasto, do adipócito, do mastócito e do macrófago, eu queria também aqui trazer uma reserva. O macrófago, por exemplo, né? O macrófago é uma célula que alguns autores trazem conceitualmente como uma célula que pode ou não ser residente, tecido conjuntivo propriamente dito. Então, ela pode ser uma célula ali residente, ela pode ser uma célula migratória, né? Que ela veio através do monócito, né? A célula forma circulante do macrófago, e, quer dizer, a célula circulante do macrófago não, a sua célula que dá origem, né? Na verdade, a célula só se torna macrófago no tecido, então, a partir do momento que ela migra para um tecido conjuntivo, ela já deixou de ser um monócito, né? Aqui a gente tem as células transitórias, plasmócitos, neutrófilos, eosinófilos e linfócitos, e aqui, mais uma vez, eu faço uma ressalva, né, que os plasmócitos, células originadas dos linfócitos B, muitos autores trazem, na verdade, como células residentes. Então, existe essa dissidência conceitual aí, para que isso seja apresentado a vocês desde já, tá? Então, vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra, através de um desenho, o que significa esta ambientação das células do tecido conjuntivo e a matriz extracelular. Então, a gente vai recordar aqui agora que a matriz extracelular ela é, vamos dizer assim, formada basicamente pelo componente fibroso, através de fibras colágenas, reticulares e elásticas, e pela substância fundamental associada ao líquido tecidual. Então, aqui a gente consegue observar as fibras, né, que são ilustradas como colágenas, as mais espessas e que apresentam essa periodicidade aqui no aspecto, fibras elásticas que aparecem
mais delgadas, né? Fibras alongadas e mais delgadas, enfim. As fibras reticulares, aqui com aspecto mais cruzado. Bom, e muitas células, né? O macrófago aqui se repetindo, com aspectos distintos no citoplasma, né? Aqui já com algo incorporado, aqui com algo a ser incorporado. O fibroblasto com uma célula citoplasma irregular. O adipócito aqui. Bom, então, essa imagem aqui é para ela abrir a perspectiva de vocês a respeito do que seria esse arranjo tridimensional em vivo. Mas vamos falar aqui agora um pouquinho da origem dessas células. Como foi que essas células chegaram aí nesse tecido conjuntivo propriamente dito? Bom, nós temos duas origens, né? As células do tecido conjuntivo propriamente dito, em relação à origem, elas se dividem nas células que são originadas localmente a partir de uma célula mesenquimal indiferenciada e as células que são originadas a partir de uma célula tronco hematopoética da medula óssea. Bom, essa célula, chamada célula mesenquimal indiferenciada, ela não dá origem apenas às células do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente tem aqui o condroblasto, o condrócito, o osteócito, células, enfim, que a gente vai estudar respectivamente no vídeo de tecido cartilaginoso e de tecido ósseo. A gente tem aqui células epiteliais, né, de origem mesodérmica, mesotélio, endotélio, enfim. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o ambiente do tecido conjuntivo propriamente dito aqui, que está sendo considerado nesse vídeo. E falar que, em relação à origem da célula mesenquimal indiferenciada aqui, nós teríamos o adipócito, aqui ilustrado pelo adipócito unilocular, e o fibroblasto, lembrando que adipócito não é alvo da aula de hoje. Bom, agora, com relação à origem de uma célula tronco hematopoética, lá da medula óssea, observem que a gente tem aqui uma célula comum, né? Uma célula, enfim, pluripotente. E aqui a gente tem dois caminhos iniciais para essas células. Esses caminhos eles serão muito bem discutidos e apresentados no vídeo de hematopoiese ou hemocitopoiese, né? Não é alvo aqui essa abordagem, mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês para a origem dos plasmócitos, a partir dessa célula aqui identificada como LB, que na verdade é um linfócito B, né? Aqui trazendo a classificação principal de linfócitos, né? T e B. A gente vai discutir na aula de sangue e na aula de órgãos linfóides. Queria chamar a atenção de vocês aqui para o macrófago. Então, são essas células aqui que estão marcadas em azul, as células que podem estar presentes no tecido conjuntivo, tá? O macrófago, que eu já tinha apresentado aqui para vocês a sua origem, da célula circulante monócito, o osteoblasto, a célula de tecido ósseo, aqui o megacariócito é uma célula de ambiente de medula hemocitopoética, hematopoética, que vai originar plaquetas, também não vem ao caso para a aula de hoje. E aqui o basófilo, né, que é uma célula que fica mantida dentro do sistema vascular sanguíneo, né, que é uma célula que compartilha funções, semelhanças funcionais com esse mastócito aqui, embora eles tenham precursores diferentes. Então, aqui, o neutrófilo e o eosinófilo, que sim, são células que podem sair de um vaso sanguíneo através de um movimento de diapedese e se dirigir até o tecido conjuntivo e lá executar as suas funções. Então, são células que podem executar suas funções dentro ou fora do sistema vascular sanguíneo, a depender da necessidade, e a gente também vai discutir as funções dessas células lá na aula de sangue. Mas vamos chamar aqui a atenção de vocês agora para o fibroblasto, como célula que será abordada aqui, do ponto de vista da origem de uma célula mesenquimal indiferenciada, e plasmócito, macrófago e mastócito como células que serão aqui estudadas hoje, com origem na célula tronco hematopoética lá da medula óssea. Então, iniciando aqui as células originadas a partir da célula mesenquimal indiferenciada. Então, queria começar apresentando para vocês aqui em HE o aspecto do que seria uma célula, né, assim, mesenquimal indiferenciada, que a gente tem uma série de, quando a gente diz indiferenciada, a gente mergulha em um universo conceitual, né,
enfim, células indiferenciadas, por assim dizer, reúnem uma série de características moleculares em sua superfície, né, que a gente está trazendo uma abordagem simplificada, morfológica, mas eu gostaria que vocês observassem o aspecto alongado dessas células aqui, né, observadas no seu comprimento, né, lateral, longitudinal, aqui seriam elas seccionadas transversalmente, né? E essas células elas são originadas a partir do folheto embrionário mesodérmico. Então, aqui a gente tem as linhagens todas, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela traz um desenho, embora relativamente monocromático, né? Um desenho muito próximo, né? Do que essas células de fato são, assim, morfologicamente, né? Considerando-se que é um desenho. Então, olha aqui mais uma vez fibroblastos e células adiposas. E aqui num outro desenho, numa outra perspectiva também mais simplificada, né? Mas é só para mostrar que várias células são originadas daquelas células ali apresentadas para vocês naquela fotomicrografia corada em HE. Do ponto de vista das originadas na qualidade de originadas em células tronco pluripotentes da medula óssea, eu trouxe aqui um desenho só para vocês terem uma ideia inicial. A gente está aqui em um ambiente de abordagem de hemocitopoiese, observem que nem tem o mastócito, por exemplo, não está aqui presente, né? Mas a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos, e para aqui nos monócitos, ainda não tem um macrófago, porque é um ambiente aqui de abordagem hemocitopoética, mas é só para que vocês, de forma preliminar, saibam que existe todo um caminho de diferenciação dessas células, né? Onde se parte de uma célula pluripotente, depois uma célula multipotente, depois elas vão caminhando, e a gente vai conversar sobre isso em outro momento. E aqui, mais uma vez, de forma bastante lúdica apresentada, né? Como essa célula tronco hematopoética ela pode dar origem a muitos tipos celulares, né? Incluindo plasmócitos, macrófagos e mastócitos. Então, aqui estão caracterizadas as origens dessas células que serão alvo da discussão desse vídeo. Então, vamos começar pelo fibroblasto. O fibroblasto ele é considerado a principal célula do tecido conjuntivo propriamente dito, embora todas sejam importantes, né? Mas a gente fala assim, falou em tecido conjuntivo propriamente dito, lembrou fibroblasto e vice-versa, né? O fibroblasto é o componente celular mais numeroso, sem sombra de dúvidas, e é o principal componente relacionado com a produção dos elementos da matriz extracelular, tanto do ponto de vista dos componentes fibrosos, quanto do ponto de vista dos componentes da substância fundamental ou substância fundamental amorfa. Então, uma coisa importante é que esses fibroblastos, eles, enfim, quando necessário, eles entram em mitose no tecido conjuntivo, a depender do seu estágio de vida, a gente vai comentar isso a seguir. Mas eu queria chamar a atenção dessa imagem de microscopia eletrônica de varredura para trazer aqui o formato citoplasmático dessa célula, né, a partir desses prolongamentos citoplasmáticos, que dá um aspecto meio estrelado dessa célula, né? Mas lembrando que isso aqui é um aumento muito grande, né? Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica. Então, no ambiente de microscopia de luz convencional, não é bem assim, né? Então, essa luz branca ou amarela que a gente faz essas colorações de rotina especial, a gente pode até chamar tudo de fibroblasto, mas dificilmente a gente vai ver com clareza esses prolongamentos citoplasmáticos todos. A gente pode até ver um citoplasma amplo quando a célula está bem ativa, mas não exatamente assim, estrelada, como vocês veem aqui nessa fotomicrografia, né, de microscopia eletrônica. Aqui foi uma imagem selecionada para premiação, naquelas premiações que a Nikon faz, e mostrando aqui um momento de divisão celular de um fibroblasto corado, observado por microscopia de luz laser, né, sob marcação fluorescente, onde a gente consegue ver aqui componentes do citoesqueleto dessa célula, e também o núcleo aqui em verde, né? Então, uma imagem muito bonita, muito feliz, e que nos garante aqui
o potencial mitótico que os fibroblastos possuem. Então, quando a gente vê assim essas imagens coradas em hematoxilina e eosina, essas imagens mais corriqueiras, a gente costuma dizer, porque os fibroblastos, né? A gente chama tudo de fibroblasto, mas eu queria dizer para vocês que não é bem assim. Bom, não é bem assim sob 2 pontos de vista, né? O primeiro é que nem tudo é fibroblasto, né? Existem vários tipos de células, mas mesmo quando a gente fala de fibroblasto, vamos dizer assim, nós estamos falando de pelo menos 2 tipos diferentes, né, de fibroblasto. Um fibroblasto que é a célula jovem, que é o fibroblasto mesmo, e o fibrócito, que é a célula madura, né, que é a célula que, por exemplo, já não tem mais potencial mitótico. Então, a gente vai fazer algumas diferenciações já entre fibroblasto e fibrócito, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa imagem. Observem que nessa fotomicrografia superior a gente tem mais espaços brancos, né? Então, lembrar do vídeo anterior dessa série, que trata de matriz, aqui é o espaço ocupado pela substância fundamental, que foi removida, né, altamente hidratada, ela foi removida aqui a gente já não consegue ver tanto, né, mas vê muitos vasos, essa característica do tecido conjuntivo propriamente dito, especialmente de determinadas regiões e de determinados tecidos conjuntivos propriamente ditos. E aqui a gente consegue ver o quê? Aqui a gente consegue ver muitos núcleos alongados, né? Essas estruturas aí basófilas atraíram a hematoxilina, né, o corante básico, portanto, são basófilas. Então, muitos núcleos basófilos aqui e muito corados. A gente vê um roxinho mais escuro, né, do que algumas células aqui. Então, embora não seja tão simples assim a gente diferenciar quem é quem, eu queria chamar a atenção de vocês para uma característica que introduz o que a gente vai ver a seguir. Fibroblastos e fibrócitos, né, a célula jovem e a célula madura, exibem aspectos muito diferentes da sua cromatina. Então, se fibroblasto é a célula jovem, que conserva seu potencial mitótico, a gente sabe que em determinados momentos a gente vai poder ver essa célula, por exemplo, com o nucleolo evidente, que eu vou discutir já também essa questão do nucleolo evidente, o que é que significa isso. Então, no caso do fibrócito, que não se divide, a gente já não vai ter, em nenhum caso, a situação de ver, por exemplo, um núcleo corado eucromaticamente, né? Ou seja, seus trechos lá de eucromatina, de cromatina descompactada, né? Demonstrando intérfase, né? Demonstrando um momento de ciclo celular ali específico. Então, é só para apresentar para vocês algo que é muito corriqueiro, que é essa coisa de generalizar essas células como fibroblastos, quando na verdade não é bem assim. Tá? Então, nem vou dizer aqui que é certo ou que é errado dizer isso, porque é uma coisa tão corriqueira que todo mundo faz na histologia e na patologia, mas, de fato, precisa ficar muito claro aqui que fibroblasto é fibroblasto e fibrócito é fibrócito. E o que é que isso exatamente quer dizer, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui a perspectiva do fibrócito em HE, em hematoxilina e eosina. O fibrócito em HE, ou seja, essa célula madura, é uma célula que tem uma cromatina completamente compactada, então ele tem um núcleo alongado, bastante corado, como vocês veem aqui, e o citoplasma, ele é muito pouco visível, né? Então, quando ele está visível, a gente, inclusive, vê ele incorporando eosina, em muitas situações. Então, organelas pouco desenvolvidas, é uma célula que, além de se dividir, é uma célula que só produz o material correspondente à MEC, a matriz extracelular, em situações específicas de cicatrização e reparo. Então, o fibrócito ele é aquela célula que está ali, né? Quiescente. Ela está ali, viva no tecido. Se precisar, ela volta a produzir os elementos da matriz. Mitose, ela não vai mais realizar, mas ela está ali caso seja necessário, né? Cumprindo o seu ciclo de vida. Mas é um fibrócito, não é, né, conceitualmente falando, um fibroblasto.
Então, fibroblastos, assim, muito amplos, como esses aqui que a gente está vendo nessa imagem, a gente consegue ver, geralmente, em grande quantidade, em áreas de cicatrização. Então, a gente chama esse fibroblasto, fibroblasto jovem, no caso aqui, ainda ativo, né? O fibroblasto ali do ambiente de cicatrização. Então, os fibroblastos, quando jovens, eles apresentam, muitas vezes, um núcleo basófilo, né? Visivelmente basófilo, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido, são células ativas ali sintetizando componentes proteicos, né, ligados à matriz extracelular. Então, é muito comum também a gente ver nesse fibroblasto, às vezes, um ou dois nucléolos evidentes, a depender. Eu queria chamar a atenção aqui desse conceito, porque isso não é exclusividade de fibroblasto, e é uma coisa importante de ser incorporada nesse momento, porque isso vai servir para outras fases da abordagem da histologia. Né? Toda vez que você vê uma célula que tem nucleolo evidente, é uma célula que você consegue ver esse aspecto aqui meio de grumos da cromatina, né? Que você vê essa coisa do núcleo tá eucromaticamente assim incorporando o corante, a hematoxilina. Isso significa que a célula ela está em fase ativa de síntese proteica, né? Então a gente tem aqui o nucleolo, que é a região produtora e organizadora ribossomal, evidente, com essa característica de eucromatina aqui, ó, né? Ou seja, a cromatina descompactada, né? Muito pouco condensada. Então, essas duas características, elas se complementam, né? No sentido de dizer que a célula está em ciclo celular, né? Mais precisamente intérfase, né? Ou interfase, como vocês queiram. Então, uma coisa muito importante que a gente observa é esse aspecto de nucleolo evidente, enfim, um ou dois, depende da célula, tem células que exibem até mais, como células que estão em fase de síntese proteica ativa, né? Genes expressos ali, e a característica de um citoplasma que é basófilo mesmo, pela presença de ribossomos ali aderidos àquele retículo endoplasmático, caracterizando o retículo endoplasmático rugoso. Então, a morfologia do fibroblasto é diferente da do fibrócito, tanto do ponto de vista da cor do citoplasma, dessa célula, do tamanho desse citoplasma, quanto do ponto de vista do aspecto que essa cromatina aí vai exibir. Queria chamar a atenção de vocês também para uma população específica de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o miofibroblasto. O miofibroblasto hoje é um mundo. Então, a gente está aqui numa conversa que é mais focada no conteúdo de histologia, mas hoje os miofibroblastos, eles extrapolam assim, a função ligada, por exemplo, à contração de feridas, que foi a primeira função descrita de miofibroblasto, não é? E hoje, por exemplo, miofibroblastos são bastante estudados na temática de microambiente de tumores malignos. Os miofibroblastos, aqui no contexto que a gente está querendo explorar, são, na verdade, fibroblastos que possuem incorporados em si proteínas de musculatura lisa, né, por assim dizer. Então, a gente tem a alfa-quitina de músculo liso como principal proteína citada nessas células e que também são utilizadas nas identificações que podemos fazer em técnicas que utilizam reações com ligações de alta afinidade, e a gente tem os miofibroblastos como células que são fibroblastos com essa particularidade aí, né? Bom, identificar assim miofibroblasto no meio de um monte de fibroblasto e fibrócito é uma tarefa impossível, né? Então, não existe como identificar com segurança. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de imunohistoquímica, que é uma técnica muito utilizada no ambiente de diagnóstico e também no ambiente de pesquisa, que basicamente consiste em fazer a localização de proteínas a partir da utilização de um anticorpo primário, né, para esta que vai se ligar a esta proteína de interesse. Então, é uma ligação de alta afinidade, é uma técnica que é bastante dispendiosa em relação a essas colorações que a gente vê aqui nas nossas conversas nos vídeos, mas ela é muito útil e necessária. Então, só para ilustrar para vocês que muitas vezes nós vamos observar a presença de células no tecido conjuntivo
em dizer isto é um miofibroblasto apenas se a gente fizer uma marcação imunohistoquímica. A gente tem aqui o contorno de alguns vasos, né, porque muitos vasos exibem a presença dessa proteína alfa-quitina de músculo liso. Aqui a gente tem um nome em inglês, né, que é o nome que vem na maioria dos anticorpos que são comprados para fazer esses experimentos, e aqui demonstrando o que é possível de se fazer caso o diagnóstico ou a pergunta de pesquisa queira tratar dessa população celular miofibroblasto. Não vai ter jeito, uma imunohistoquímica será necessária. Aqui uma imagem de um fabricante de insumos de laboratório, incluindo anticorpos, e aqui é uma imagem só mostrando que miofibroblastos, eles não são originados assim exclusivamente de população de fibroblastos, né? Então é só uma informação a mais para vocês, né? E mostrando que não só do ponto de vista da origem, mas o próprio ponto de vista da ativação funcional dessas células, né? Está relacionada com a população de fibroblastos. Agora, a conversa sobre um macrófago, né? E aí eu trago novamente aquela imagem para perguntar para vocês, né? Como eu saberia que aqui tem macrófago aqui? Bom, então aqui eu já começo dizendo para vocês que essas células assim com núcleo ovalado, né? Esse núcleo alongado ou ovalado, como mais alongadinho, como é no fibrócito, mais ovalado, como é no fibroblasto. Então, isso não é indicativo de um macrófago, né? Então, antes de descrever essa célula, falar quem ela é, para que ela serve, eu queria me concentrar aqui com vocês nessas duas imagens novamente, para dizer que mesmo depois que vocês tiverem acesso à abordagem aqui de macrófago, será muito difícil dizer nessa situação aqui quem é macrófago e quem não é, né? A gente poderia dizer talvez, quem sabe essa célula aqui, esse citoplasma aqui, esse núcleo, né? Então, parece ser um macrófago. Bom, é o máximo que a gente poderia dizer, assim, mas a questão é que não é simples, né? Identificar um macrófago, assim, isolado, em um tecido, corado por coloração de rotina hematoxilina eosina. Então, isso que é um grande desafio, tanto na histologia quanto na histopatologia. E quem é esse macrófago que os livros de histologia se referem, né? Esses macrófagos seriam células relacionadas com a limpeza, vamos dizer ali, né? Primariamente, com a limpeza, seja de restos celulares, componentes da matriz sem vitalidade ali, que durante o processo de remodelação precisam ser digeridos. Algo muito ligado ao sistema imune também, né? Então, combate a micro-organismos, e especialmente a resposta a bactérias. Macrófagos também são células muito importantes para os ambientes tumorais malignos, né? E para diversas doenças que envolvem ou a produção elevada de um componente fibroso, ou uma resposta inflamatória, enfim, macrófagos também são um mundo. Mas essa célula aqui, que possui uma capacidade fagocitária elevada, que os livros de histologia trazem, é um tipo específico de macrófago, e já a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, aqui está descrita a função do macrófago, essa função de limpeza, né? Daqui a pouco vocês vão saber o que é fagocitose, essa palavra novidade aqui que eu estou trazendo. Uma outra coisa também muito importante de ser mencionada é a questão secretora de macrófagos, né? Então, macrófagos, eles participam secretando diversos mediadores e também expressando componentes, substâncias que participam da ativação da resposta imune. Então, às vezes, em um diálogo com outra célula do sistema imune de outra população, ou então um diálogo com outro macrófago, né? Então, macrófagos são células que dialogam muito dentro do ambiente do sistema imunológico. E, além disso, também eles são capazes de fazer a apresentação de antígeno, né? Então, que está dentro do contexto do sistema imune também,
nós vamos falar com detalhes do que significa a apresentação de antígeno na aula de órgãos linfóides. Aqui eu trouxe 3 imagens, uma ilustrando um macrófago do ambiente alveolar, né, um macrófago dos pulmões, aqui com seus grânulos incorporados, né, muitas vezes eles são chamados nessa condição de células de poeira. E aqui, uma situação de microscopia eletrônica, né, as duas, microscopia eletrônica por varredura, essa aqui com coloração artificial, mas aqui é o momento exato de um engolfamento aqui de bactérias do tipo Coccus, uma imagem muito bonita, também mostrando a irregularidade da superfície desse macrófago, mostrando a quantidade de proteínas que essas células possuem, né? Principalmente os clusters of differentiation, que a gente chama os CDs, né? Então, eles possuem receptores na sua superfície, com diversas funções, funções ligadas à fagocitose, funções ligadas à ligação com patógenos, funções ligadas a componentes do sistema complemento, que é um sistema também que faz parte do contexto semi-imunológico que a gente vai discutir na aula de órgãos linfóides. Então, o macrófago é uma célula muito importante dentro do ambiente do tecido conjuntivo. E aqui mostrando como eles emitem seus pseudópodos, né? Eles fazem esses prolongamentos aqui, também fazem movimentos ameboides. Então, existem macrófagos que são residentes ali do tecido, tem fixos, tem macrófagos que são migratórios, enfim, mas, de fato, é uma célula que consegue fazer tudo isso aqui que nós estamos descrevendo. Olha aqui as bactérias em verde, e aqui mostrando esses pseudópodos aqui participando, inclusive, dessa resposta aqui a bactérias pré-engolfamento, né, pré-incorporação. E aqui trazendo essa animação, que eu gosto muito, ela é muito simplificada, mas ela é muito rica de informações. Vou deixar aqui passando 2 vezes para que vocês vejam aqui esse momento aqui do engolfamento. E a formação dessa estrutura chamada de fagossomo, né? E aqui, que está ilustrado na bolinha rosa, o que seria o lisossomo, no caso aqui o fagolisossomo já, né? A fusão do lisossomo com o fagossomo. Então, esses macrófagos, eles têm um componente lisossomal muito rico, né? Então, contendo hidrolases ácidas, eles contêm também mieloperoxidases, essas mieloperoxidases relacionadas com a produção de oxigênios, né? E peróxido de hidrogênio, superóxidos, enfim. Então, são células que têm, que possuem outros peptídeos também de ação microbicida, como lisozima. Então, o macrófago é uma célula, especialmente uma das subpopulações de macrófago, muito habituada com essa questão da incorporação aqui de bactérias e posterior fusão desse conteúdo para a digestão desse micro-organismo. Então, aqui, ó, tá vendo? Os padrões moleculares associados a patógenos aqui, ilustrados em azul, aqui, encaixando perfeitamente nos receptores de macrófagos, né? Então, são receptores específicos, esses receptores, eles que estão relacionados com o reconhecimento desses padrões associados a patógeno, e é justamente isso que essa animação está querendo mostrar aqui, tá vendo? Os receptores de reconhecimento de padrão. Uma coisa importante aqui trazer para vocês, olha só, gente, essa imagem, que linda essa tatuagem, tudo a ver, né? Tudo a ver com biologia celular e molecular, tudo a ver também, em última análise, com histologia. Bom, então, falar que o macrófago, de fato, ele incorpora, ele também tem essa capacidade de incorporar o que a gente chama de material estranho, né? No caso, a tinta da tatuagem. Esse desenho aqui, ele está querendo demonstrar exatamente isso, mais ou menos o que seria a localização dessa tinta aqui na derme, né, ilustrando aqui a epiderme, e aqui essa imagem mostrando o conteúdo da tinta aqui, com esse verde meio azulado, né, onde vocês podem observar, então, os macrófagos são células de vida relativamente longa, né, mas uma hora eles morrem mesmo e eles liberam o seu conteúdo, mas outro macrófago ali incorpora vizinho
e dessa forma a tatuagem vai sendo mantida, né, ao longo dos anos, depois de um determinado tempo precisa de alguns retoques, né, mas de uma forma geral, esses desenhos eles são mantidos por muito tempo, né, sem deformação. Então, o macrófago em hematoxilina eosina, ele nem sempre vai ter um núcleo arredondado, assim, meio ovalado, às vezes ele tem um núcleo com a reentrânciazinha, meio em formato de rim, né, uma célula que tem essa variação aí também desse núcleo. Então, também por isso é uma célula difícil realmente de ser identificada, né? Então, quando ela tem um conteúdo assim armazenado, realmente, como a gente vê aqui, ou como a gente viu aqui nas células de poeira do pulmão, a gente de fato sabe que ali tem macrófago, né? Às vezes a gente está vendo só o material incorporado, nem está vendo as células direito, como nessa situação aqui a gente já vê com clareza, mas essa também é uma particularidade de algumas populações de macrófagos, né? Nem sempre a gente vai ver assim. Então, existe um grande conjunto, né? O sistema mononuclear fagocitário, que reúne populações de macrófagos espalhadas, né? Então, tem a população residente fixa do fígado, que são as células de Kupfer, tem a população fixa de macrófagos do sistema nervoso central, que são as células da micróglia ou microglia, como queiram. A gente tem os osteoclastos, que a gente vai estudar na aula de tecido ósseo. E, enfim, nós temos algumas populações, as células de Langerhans, da pele. Então, essas populações todas reunidas, incluindo o macrófago alveolar também do pulmão, constituem esse grande sistema mononuclear fagocitário, né, reunindo populações de macrófagos que são ali residentes de tecidos específicos, e inclusive exibindo características morfológicas muito específicas, né? Claro que eles têm funções comuns ali naqueles locais, mas muitas vezes diferenças enormes do ponto de vista morfológico. Então, dando continuidade aqui, eu queria trazer 2 exemplos aqui. Em muitas situações, aí sim a gente costuma não ter dúvida, né? Quando se trata de células gigantes multinucleadas, a gente tem algumas situações, né, de algumas doenças que desenvolvem algum tipo de infiltrado inflamatório específico, onde a gente tem, por exemplo, aqui corado, num marcador que a gente chama de anti-CD68, no caso, um anticorpo primário, que aqui ele tem a função de se ligar à proteína CD68, que é uma proteína genérica de macrófago. Então, todas as subpopulações de macrófagos, independente da função que esse macrófago desempenha, exibem esse marcador de superfície, e aqui a gente consegue ver muito bem, né, essas células gigantes aqui multinucleadas, aqui no caso em uma marcação por imunohistoquímica, e aqui a gente tem uma situação em hematoxilina, que é um desenho, uma foto, uma imagem, né, clássica de célula gigante multinucleada do tipo Langerhans, né, que é uma célula de corpo estranho e que também representa, assim como essa, fusão de macrófagos, né? Então, aqui a gente consegue, nesse ambiente corado por HL, fotomicrografia, a gente consegue dizer que isso aqui é uma célula de Langerhans, né? Especialmente aqui no caso com essa ordenação nuclear periférica, bastante característica da célula gigante multinucleada do tipo Langerhans, né? Que é também chamada muitas vezes de célula de corpo estranho. E aqui é só para trazer para vocês uma introdução, mostrando que, em muitas situações de pesquisa, vai ser de fato necessário identificar subpopulações de macrófago a partir de marcadores específicos que eles exibem. Aqui, mais uma vez, o CD68 do slide anterior, mas aqui é só uma breve introdução para falar para vocês que quando o monócito ele se diferencia em macrófago, ele se diferencia pelo menos em para uma subpopulação ou para outra, né, que é a chamada M1 ou M2, de acordo com o tipo de resposta que essa célula é capaz de responder ali naquele microambiente onde ela está,
e também de acordo com o tipo de material que ela consegue secretar, o tipo de proteína que ela consegue expressar, o tipo de resposta que ela consegue ofertar. E aqui algumas funções, né? Então, toda vez que vocês virem um livro ou um texto de histologia falando, porque é um macrófago com alta capacidade fagocitária, é um macrófago com alta atividade antibacteriana e até alguma atividade antiviral e participação antitumoral no contexto de tumores malignos, vocês podem ter certeza que aquela referência, aquele livro está se referindo a um macrófago do tipo M1, né? O macrófago que é chamado de pró-inflamatório. Já o macrófago que é chamado M2, aqui, ele é um macrófago que responde a outros mediadores químicos e também expressa outros mediadores químicos, inclusive mediadores relacionados com supressão da resposta imune, né, em um contexto que muitos autores chamam de anti-inflamatório, e que eles realmente, de fato, eles vão estar mais presentes em doenças, por exemplo, que cursam muito com produção exacerbada de fibras, né, de componente fibroso, ou então dentro do ambiente tumoral maligno, mas ao invés de favorecer a resposta antitumoral, na verdade, fazendo uma resposta que a gente chama de protumoral, né, auxiliando ali aquele tumor maligno a se desenvolver, inclusive produzindo novos vasos sanguíneos para esse tumor se desenvolver, que é o que a gente chama angiogênese. E aqui a gente tem dois marcadores que têm sido compreendidos no ambiente de pesquisa e de diagnóstico como subpopulações que seriam, vamos dizer assim, identificadas como macrófagos M2. Então, muitas vezes essas diferenciações elas são necessárias, né? Então, você vê que aqui, onde a gente está vendo essas marcações marrons, aqui são macrófagos, né? Só que aqui são todos eles, aqui são esses aqui que apresentam a expressão dessa molécula aqui de superfície, esse CD163, e aqui o que expressam esta molécula de superfície aqui, o CD204, que são aqueles clusters of differentiation que eu falei. Vocês que é o nome que vem do inglês, a gente chama aqui de CD, né, para simplificar, tá? E muitas vezes na vida de vocês vão se equiparar, se dar de frente com essas subpopulações, aí, com a necessidade de investigar essas subpopulações. Bom, então aqui, continuando, as células originadas a partir da célula tronco pluripotente na medula óssea, a gente vai falar agora do plasmócito, né? A célula secretora de anticorpo, uma célula muito importante também no tecido conjuntivo. Então, muitos autores, eles costumam dizer que o plasmócito é uma célula que tem um citoplasma chamado de anfofílico, né? Então, o que acontece? Ele acaba atraindo os dois corantes, né? No ambiente da hematoxilina e eosina. Ele atrai a hematoxilina por causa do retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, mas também, como é uma célula produtora de anticorpo, e as imunoglobulinas, né, essas proteínas do sistema imune, né, da família das globulinas que são produzidas por essas células, atraem a eosina, por sua vez, né? Então, são proteínas assim, de caráter básico, né? Então, a gente muitas vezes vai encontrar essa expressão anfofílico nesse sentido, né, de que ele possui uma afinidade que é ambígua, na verdade, aos dois corantes. Então, sempre núcleo excêntrico, isso é uma marca de plasmócito, isso aqui é um desenho esquemático que meio que reproduz o que é o plasmócito em uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, né, mostrando aqui mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso muito desenvolvido aqui, e aqui a estrutura de complexo de Golgi, mais mitocôndrias. Bom, e o que aqui eu já tinha falado para vocês? Os plasmócitos, eles são originados de linfócitos B, né, que sofrem ativação, a gente vai conversar sobre isso na aula de órgãos linfóides, mas é muito importante que desde já vocês tenham em mente a origem dessas células, né? Então, plasmócitos, eles vêm de linfócitos B. Essa produção de imunoglobulina, de anticorpos, ela é uma produção altamente específica. Então, cada anticorpo que é produzido, ele responde a um antígeno específico. Então, aqui, agora sim, uma fotomicrografia, microscopia eletrônica de transmissão, mostrando aqui muitas, tá vendo? Aqui, ó, cisternas de retículo endoplasmático rugoso. E aqui, o aspecto em grumos, né, da
heterocromatina, né? Que alguns autores chamam de aspecto em roda de carro, né? É uma coisa que nem sempre a gente vai conseguir ver em microscopia de luz, né? Assim. Então, esse é o aspecto clássico aqui do plasmócito, né? No ambiente de histologia por microscopia convencional. Então, quando você vê aquela célula com aquele núcleozinho, né, muito excêntrico, aquele citoplasma que você fica naquela dúvida, ai, é púrpura, é rosa, ai, mas está quase um lilazinho, né? Então, olha só, é o plasmócito, né? É o plasmócito e a sua anfofilia, muitas vezes um rosa quase pink, como vocês estão vendo aqui. Olha só, inclusive por conta da sua capacidade de produzir e armazenar, né, anticorpos que chegam a fazer esses acúmulos aqui, ó, que vocês estão vendo, essas substâncias hialinas. Aqui está o corpúsculo de Russell, né, que vocês vão estudar na disciplina de patologia, que é comum em alguns infiltrados inflamatórios crônicos, né? Então, essas bolas brilhantes aqui, incorporando o elzinho, né? Isso aqui é o acúmulo de imunoglobulina no citoplasma de plasmócitos. E aqui, essa imagem mostra a realidade, né? A gente vendo de longe, um infiltrado inflamatório de natureza crônica, ou seja, com predomínio de linfócitos e de plasmócitos. Então, todos esses pontinhos aqui são linfócitos, são células que vocês vão estudar ainda, que a gente acaba vendo só esse núcleozinho redondo, esses pontinhos, essas bolinhas roxas, né, esses pontinhos basófilos. Mas olha aqui, ó, no meio, uma célula exibindo uma cor, né, muito forte, quase um rosa pink, plasmócito, gente. Né? Então, aqui é uma forma que a gente pode ver. E aqui mais, né? Então, muitas vezes de longe a gente vê assim, não é tão simples, né? Mas aqui de perto, em uma qualidade maior, lá o pessoal show do Anatipati, né? Esse atlas maravilhoso, aberto, gratuito, pessoal da Unicamp, mostrando o corpúsculo de Russell aqui, em aumentos diferentes, né? Aqui no menor aumento e aqui num maior aumento. Então, existe, como eu falei para vocês, alguns autores consideram plasmócitos como células residentes, outros como células migratórias, como células, né, que não são residentes, mas, enfim, a questão é que elas são muito numerosas na mucosa intestinal, né, que a inflamação crônica eu já tinha mencionado, tá? Então, é muito comum nas inflamações crônicas. E aqui, para finalizar, mastócito, né, a célula principalmente, né, mastócito tem várias funções, mas ele é muito conhecido pelo seu papel na alergia. Então, o mastócito ele é essa célula aqui, essa célula grande, aqui estamos em azul de toluidina, tá? Não estamos aqui em hematoxilina eosina. E a gente vê aqui o que? Uma célula muito grande, uma célula globosa e grande, com núcleo central esférico. Aqui está dando para ver melhor, porque aqui ela está, tá vendo? Com um aspecto que pode ser, tipo, degranulando, mas aqui a gente consegue ver uma célula inteira com seu núcleo. E o mastócito, do ponto de vista morfológico, é conhecido por ser uma célula que armazena grânulos chamados de metacromáticos. Então, esses grânulos dos mastócitos, eles têm essa característica de metacromasia, e a metacromasia é uma característica, assim, toda vez que uma estrutura consegue incorporar o corante ali em questão e reagir quimicamente com esse corante, no entanto, sem exibir a cor que o corante tem, exibindo uma outra cor, a gente costuma dizer que essa estrutura é metacromática. Então, ela incorpora o corante, mas ela exibe uma cor diferente do corante. Então, a gente diz, portanto, que esses grânulos eles são metacromáticos. A gente sabe que esses grânulos são basófilos, até porque a azoditoloidina é um corante básico, e daqui a pouco eu vou discutir também essa característica química desses grânulos. Mas os mastócitos, gente, eles são células muito comuns nas estruturas que são mais suscetíveis à presença de antígenos, né? Então, a gente tem aqui as portas de entrada, assim, né? Pele, sem comentários, né? A pele. Trato digestivo, então, essa coisa, né? Que a gente coloca para dentro, né? Através do trato digestório. Então, chega lá, e aí a gente tem, no caso,
muitas vezes, né, as alergias alimentares, por exemplo, ou as alergias a medicamentos ali que foram administrados via oral. Então, eles se encontraram com esses mastócitos no trato digestório, ou digestivo, como vocês queiram falar, assim como na pele também, né? Muitas vezes a gente tem ali uma reação de hipersensibilidade ali, do tipo alérgica ali, localmente na pele. E também respiratório, né? Porque também é uma porta de entrada, né? A gente respira e vem tudo, né? Vem poeira, vem pólen, vem ácaro, né? E aí toda uma resposta alérgica, às vezes, ela é apresentada. Eu trouxe aqui essa imagem para fazer um paralelo entre o aspecto de mastoses e hematoxilina e eosinase de toluidina pelo seguinte, porque, na verdade, apesar de a gente ter aqui imagens belíssimas que eu trouxe para vocês na aula, o mastócito, ele não é uma célula que tende a se apresentar nos cortes de rotina, corados por HE. Por quê? Porque esses grânulos dos mastócitos, eles são grânulos que são extremamente hidrossolúveis, eles são lavados durante o processamento histológico e eles, daquelas várias passagens que a gente tem, né, inclusive na água, eles saem literalmente. Então, nem sempre a gente vai ter esse aspecto bonito que a gente está vendo aqui, né, dando os créditos do autor, ou aqui numa situação que aqui é de um mastocitoma, né, de um tumor que é mais comum e não é tão comum, é um tumor mais do ambiente veterinário, né? Então, nem sempre a gente vai ter mastócitos aqui assim, maravilhosos em HE, como a gente está vendo aqui, né? Especialmente se a gente fizer um tratamento para incorporação por parafina, né? Então, é mais difícil. Mas os cortes por azul de toluidina e também por azul de metileno, eles costumam evidenciar bem esses grânulos, porque justamente esses corantes, eles reagem, né, são colorações que têm um processamento distinto de HE, inclusive um procedimento mais curto, e esses grânulos, eles aparecem lindamente. Esse corte aqui, ele é um corte semifino, né? Vocês veem que ele é um corte de alta qualidade. Então, vou até passar logo a próxima imagem para dar os créditos aqui da imagem. E essa realidade é o seguinte, muitas vezes, ou você vai ver o mastócito lá como uma célula que ela vai passar muito despercebida na nossa observação, mesmo porque os grânulos foram removidos e aí não vai interagir mesmo. Ou então ela vai se apresentar como essa fotomicrografia aqui da direita nos mostra, assim, uma incorporação um pouquinho diferente, como se fosse assim, né? Lembrando, inclusive, a incorporação de eosina, na verdade, né? Mas, enfim, no máximo, a gente vai ver assim, né? Então, é mais difícil acontecer da gente ver esses grânulos tão bem preservados assim no ambiente de hematoxilina e eosina. Por isso que a maioria das situações de diagnóstico e de pesquisa que envolvem pesquisa de mastócito, no mínimo, né, você precisa fazer um azul de toluidina. Claro, se você tiver dinheiro, você pode fazer uma massa triptase por imunohistoquímica, fazer uma reação de alta afinidade, e aí, com certeza, você vai ver todos os mastócitos lá, né? O anticorpo anti-masticel triptase. Mas, se você tiver pouco dinheiro para fazer seu diagnóstico ou seu trabalho de pesquisa, ou então se você confiar ali no que o azul de toluidina vai te ofertar, você pode tranquilamente fazer um azul de toluidina e você vai ver lá os seus mastócitos muito bem identificados. Em fotomicrografia, de microscopia eletrônica, né, nessas ultrafotomicrografias, o que a gente observa? A gente observa, assim, o núcleo central, então aqui as regiões de heterocromatina, tá vendo aqui como esses grumos mais densos, e aqui muitos grânulos densos, esses grânulos eles são revestidos por membrana, e eles contêm diversos componentes, né? A gente olha assim, parece tudo igual, mas eles não são. Então, a gente tem a heparina, que é uma glicosaminoglicana sulfatada, a gente tem outras glicosaminoglicanas sulfatadas também, mas eu queria chamar bem a atenção da heparina, porque a heparina é a glicosaminoglicana sulfatada que é responsável por essa grande incorporação de corante que esses grânulos possuem, né? E essa característica metacromática. Então, a heparina é um anticoagulante, então, quando essa célula libera o seu conteúdo, faz a degranulação e libera a heparina, ela é relativamente inativada de uma forma rápida.
Então, eu queria chamar a atenção aqui da histamina e do fator quimiotático de eosinófilos. O fator quimiotático de eosinófilos, ele vai ser discutido na aula de sangue, né? Então, esse diálogo aqui de mastócito e de basófilo também, com os eosinófilos, a gente vai deixar para discutir no vídeo de sangue. Mas eu queria chamar a atenção aqui da histamina, né? A histamina, existem outros mediadores também químicos que são liberados pelo mastócito, diversos mediadores da resposta inflamatória, leucotrienos, enfim. Mas a histamina, ela é responsável por muitas das consequências clínicas que essa hipersensibilidade do tipo, né? Que é a alergia, né? Vocês vão estudar em patologia as hipersensibilidades, né? Do tipo 1, inclusive, caracteriza a alergia, as reações de hipersensibilidade tipo 1. Então, a alergia, do ponto de vista clínico, ela tem, assim, coisas que são bem clássicas, né? Então, quase tudo é de responsabilidade pelo menos de participação direta da histamina, né? Então, é por isso que ela é tão citada, por isso que muitas medicações ali que agem do ponto de vista antialérgico num diálogo com a histamina, né, por competição, de receptor, enfim. Então, a histamina realmente ela é muito importante de ser lembrada aqui no contexto desses grânulos de mastócitos. Então, eu queria ilustrar aqui esse desenho, né, que parece um desenho muito simples, mas ele é muito ilustrativo aqui, mostrando o exemplo. A gente sabe que não é assim leite, né, em inglês, mas a gente está ilustrando aqui o exemplo, sei lá, uma alergia específica, né? A gente fala genericamente proteína do leite, mas não é simples assim. A gente não está falando aqui da intolerância à lactose, tá? Intolerância é outra coisa. A gente está falando aqui de uma situação alérgica mesmo. Então, o que acontece? De uma forma simplificada, né? De uma forma simplificada, no primeiro momento existe uma produção de anticorpos da classe IgE. Então, isso também vocês vão estudar tanto na imunologia, e também eu vou trazer no vídeo de órgãos linfóides um pouco essa noção das imunoglobulinas. Elas têm várias classes, né? Então, aqui no caso a gente tem a imunoglobulina, a IgE, né, da classe E, que está relacionada com a alergia. Então, existem receptores, né, na superfície de mastócitos para essas IgEs, e simplesmente a partir do momento que existe a presença desse antígeno e os plasmócitos produzem anticorpos da classe IgE, essas IgEs elas ficam presas, né? Aqui, porque a molécula da imunoglobulina ela tem um formatozinho de Y, né, molecular, é isso que o desenho está querendo ilustrar. Então, essas imunoglobulinas elas se prendem na superfície do mastócito e, numa, né, posterior exposição, o que acontece, né? Aquele mesmo antígeno, né, lembrando que é uma ligação de altíssima afinidade aqui, a ligação antígeno-anticorpo. Então, em um momento subsequente de exposição, esse antígeno ele vai se ligar a essa IgE na superfície do mastócito, e isso realmente vai cursar com a resposta que é de degranulação, como os autores chamam, né? Alguns chamam de desgranulação, muitos chamam de degranulação sem o S. Mas essa degranulação ela acontece, isso é importante também, né? Porque a célula ela não se rompe, não explode, não acontece nada disso, apesar do desenho aqui. Na verdade, essa célula ela passa por um processo que se chama exocitose composta, na maioria dos casos, onde os grânulos eles se fundem uns nos outros, não? E depois, posteriormente, eles se fundem na membrana plasmática da célula e são liberados. Então, assim o processo mais comum de degranulação que o mastócito realiza. Então, aqui, um clássico, né, da humanidade. Então, placas vermelhas, porque entre outras coisas, a histamina, ela gera vasodilatação, então é muito comum a gente ver vermelhidão local, ela também é irritante, então ali o paciente ele vai ter aquela sensação, né, de prurido, que a gente chama, né, coceira, e também a histamina, ela gera um aumento grande da permeabilidade vascular, a gente vai ter muito extravasamento ali, da parte líquida do plasma, né, para o ambiente ali tecidual. A gente conversou sobre edema, que é uma característica clínica
lá no vídeo 1, e eu mostrei até para vocês uma imagem de um edema, né, o aspecto clínico ali dentro do contexto de uma resposta alérgica, e aqui eu venho com essa imagem também fazer a complementação aqui, dessa vez mostrando a questão da vasodilatação, né, que a histamina também. Histamina faz muita coisa. Bom, esses eram os comentários a respeito de fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos que eu queria fazer com vocês nesse vídeo. Se inscrevam no canal Amo Histologia, canal de popularização do conhecimento de histologia, de popularização da ciência, da Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciências da Saúde. Então, e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até a próxima!